todos os enigmas do universo, a viagem no tempo pode ser o mais complicado. O tempo em si nos fascina muito. Sempre pensamos em maneiras de enganar o tempo, voltar ao passado e mudar as coisas. A viagem no tempo envolve voltar ao passado ou avançar para o futuro. Mas, no momento, cada um de nós está congelado no presente. No entanto, a ciência não descarta a possibilidade de que podemos afrouxar a influência que o tempo exerce sobre nós. A teoria da relatividade de Einstein, na qual o tempo desempenha o papel principal, deixa a questão da viagem temporal em aberto. Nossa melhor teoria do tempo, que é a relatividade, não proíbe explicitamente a viagem temporal. Pode ser que existam coisas que ainda não compreendemos que aprimorarão a teoria. Mas parece que há maneiras de construir cenários dentro da relatividade que nos permitirão voltar ao passado. Viajar ao passado parece improvável, pois o tempo só caminha em uma direção, para frente. Os físicos chamam isso de flecha do tempo. A flecha do tempo representa o fato de que só podemos nos mover do passado para o futuro. Podemos nos lembrar do passado, não do futuro. Podemos organizar coisas para acontecer no futuro, mas não podemos alterar o passado. Se pegarmos uma coisa rotineira na vida, como misturar o leite ao café, e então você faz o movimento contrário. É claro que o leite continua se misturando ao café e ele não se separa. Isso é a flecha do tempo. A flecha faz do tempo uma via única de eventos irreversíveis, algo que conhecemos intuitivamente pelas nossas experiências diárias. Em uma mesa de bilhar, você pode iniciar o jogo, mas não espere que as bolas se realinhem sozinhas. Você pode quebrar um ovo, mas jamais fazê-lo voltar à sua condição original. A razão pela qual o tempo tem uma flecha é uma lei fundamental de física que diz que todas as coisas no universo se movem de estados ordenados para estados desordenados. À medida que o universo envelhece, ao nos movermos do passado para o futuro, todas as diferenças entre o passado e o futuro podem ser resumidas ao dizer que o universo está se extinguindo. O universo está passando de uma condição ordenada para uma desordenada, de algo arrumado para a confusão. Se pegarmos um prato que está intacto e em ordem e quebrá-lo, ele ficará em desordem, e isso é natural. E se tentarmos restabelecer a ordem colando os cacos, nossas ações produzirão energia suficiente no ambiente para criar mais desordem no universo como um todo. Mas a flecha do tempo pode ser dobrada em condições extremas. Isto remete à teoria da relatividade de Einstein. Einstein mostrou que a gravidade de objetos maciços, como planetas, estrelas e buracos negros, pode fazer com que o espaço se curve. Mais incrível ainda, ele mostrou que o espaço e o tempo estão conectados a algo que ele chamou de espaço-tempo. Isto significa que sempre que o espaço é curvado, o tempo também é. E nada no universo pode dobrar mais o espaço-tempo do que a supergravidade de um buraco negro. Imagine que o campo gravitacional é tão forte que o espaço e o tempo curvam-se sobre si mesmos. Você começa em um ponto, avança no tempo e retorna ao ponto que você deixou. Quando a flecha do tempo dobra-se e encontra sua cauda, cria um loop infinito onde o mesmo evento acontece repetidamente. Se o tempo dobrar-se sobre si mesmo, o universo repetirá os eventos continuamente. Cada momento da vida se repetirá um número infinito de vezes. Um loop infinito de eventos seria muito frustrante para qualquer um. Mas suponha que um viajante do tempo possa chegar ao passado sem a constante repetição. Neste caso, existiriam outros obstáculos. Os mais intrigantes seriam as inconsistências e paradoxos que surgiriam ao começarmos a mexer com o passado.
Um exemplo famoso deste tipo de inconsistência decorrente da viagem no tempo é o chamado paradoxo do avô. Isto ocorreria quando alguém voltasse ao tempo, por exemplo, do seu avô. Imagine que eu volte no tempo com uma máquina e encontre meu avô em 1937. Ele está prestes a sair para um encontro às escuras com minha avó. Eles não se conhecem. Mas eu o convenço a não ir ao encontro. Ele gosta muito de corrida de cavalos. Digo a ele que haverá uma corrida muito interessante. Então, vamos juntos ao hipódromo. Ele nunca conhecerá minha avó. Então, o que acontece comigo? Como é possível que eu tenha nascido, voltado no tempo e impedido o meu próprio nascimento? Este é um exemplo de inconsistência, é um loop no tempo que não faz o menor sentido. Mas se a viagem no tempo for possível, a natureza deve ter uma maneira de contornar a contradição. Uma coisa sobre a qual os físicos têm certeza é que o universo tem lógica. Em toda a física, na ciência em geral, coerência, autoconsistência, senso comum, se preferir, é um princípio fundamental. Os físicos chegaram a pelo menos 3 maneiras de a natureza evitar os paradoxos da viagem no tempo. A primeira é simples. A natureza evita os paradoxos, tornando a viagem temporal ao passado impossível. Em outras palavras, não pode ser feita. Uma alternativa diferente é o estranho conceito de universos múltiplos. Uma maneira de lidar com a viagem ao passado é dizer que realmente entramos em um universo paralelo após termos realizado a viagem ao passado. Desta forma, não afetamos a história do universo do qual viemos. Na verdade, tudo o que pode acontecer, acontecerá. Mas a maneira disto acontecer é entrando no universo paralelo. É um conceito bem bizarro. A terceira solução para o problema do paradoxo é a noção de que a viagem no tempo é possível, mas não poderemos mudar o passado quando chegarmos lá. A ciência por trás disto pode ser ilustrada reduzindo o problema à situação mais simples que podemos imaginar, como, por exemplo, bolas em uma mesa de bilhar. Imaginemos uma mesa de bilhar agindo como uma máquina do tempo. Se uma bola entra em uma caçapa, viaja por um buraco de minhoca e sai na outra caçapa antes de entrar na primeira. É uma máquina do tempo. Agora imagine que a bola realmente entre na primeira caçapa, saia antes de entrar e atinja a si mesma antes de entrar na primeira caçapa. Isto iria desviá-la, impedindo-a de entrar na primeira caçapa, logo impedindo-a de sair pela segunda caçapa e de realizar o desvio. Então, isto é um paradoxo? No entanto, a ideia de soluções autoconsistentes nos dariam uma saída para este paradoxo. Suponha que a bola, saindo da segunda caçapa, só possa atingir a si mesma de uma maneira que a empurre para a primeira caçapa. Então, o loop é autoconsistente. Não há paradoxo. Nós acreditamos que a natureza sempre encontra uma solução para conseguir a autoconsistência. Em outras palavras, sempre há uma solução para não produzir o paradoxo. Se este for o caso e Clifford Johnson fosse capaz de viajar para o ano de 1937, ele poderia conhecer o avô. Mas apesar dos esforços, nada do que ele fizesse mudaria o fato de que seu avô conheceria sua avó para permitir que Clifford nascesse. Tudo bem. De uma forma ou de outra, o universo o impediria de alterar a história. Mas não temos de nos preocupar com paradoxos quando viajamos para frente, seguindo a flecha do tempo para o futuro. Viajar para o futuro é a coisa mais simples no mundo. A cada minuto avançamos no tempo. Uma coisa que podemos fazer para mudar a maneira como avançamos no tempo em relação uns aos outros é nos mover em velocidades diferentes comparados uns aos outros.
Uma máquina do tempo que leva ao futuro tem base na descoberta de Einstein sobre o tempo e a velocidade. Quanto mais rápido nos movemos no espaço, o tempo, para nós, passa mais devagar se comparado ao das pessoas paradas. Por mais alucinante que isto pareça, está provado por experimentos. Foram colocados relógios em aviões velozes e naves espaciais. Eles percorreram alguma distância a grande velocidade. Quando os relógios atômicos foram medidos no fim da jornada, haviam avançado no tempo um pouquinho menos do que relógios similares que haviam ficado em terra firme. O efeito é chamado de dilatação do tempo e podemos usá-lo para viajar para o futuro. Na verdade, isso já foi feito. O cosmonauta russo Sergei Krikalev passou mais de 803 dias em órbita viajando a 27 mil quilômetros por hora, fazendo dele o recordista mundial em viagens no tempo, embora não pareça. O que aconteceu foi que o tempo passou 1/50 de segundo mais lento para ele comparado a todos os que ficaram na Terra. Mas a teoria da dilatação realmente começa a funcionar como máquina do tempo quando aceleramos para perto da velocidade da luz. A ideia é deixar relógios na Terra movendo-se à velocidade normal, enquanto estamos no espaço e nosso relógio se movendo mais devagar. Quando retornarmos, estaremos no futuro. Vamos supor que queiramos avançar 500 anos no futuro. Para avançar 500 anos no futuro, precisaríamos nos mover a 99,99% da velocidade da luz por 7 anos. Ao retornarmos, teremos envelhecido apenas 7 anos, mas 500 anos terão se passado na Terra. Mas um dos maiores problemas em construir uma máquina do tempo para viajar ao futuro é encontrar combustível suficiente para impulsionar a nave a velocidades tão altas. Não há lei na física que diga que não podemos chegar próximo à velocidade da luz, mas a nave espacial ficaria cada vez mais pesada à medida que chegássemos à velocidade da luz. Então seria necessário cada vez mais combustível para acelerarmos em quantidades cada vez menores. Precisaríamos de uma quantidade infinita de energia para quebrar a barreira da velocidade da luz. Mas a alta velocidade não é a única forma de viajar para o futuro. A teoria da relatividade de Einstein diz que a alta gravidade também atrasa o relógio do tempo. É o tipo de gravidade que se encontra próximo a buracos negros. Vamos imaginar que estamos em uma nave espacial e que estacionamos próximo a um buraco negro por um tempo. Quando retornarmos à Terra, perceberemos que muitos anos terão se passado. Mas apenas semanas ou meses terão decorrido na nossa referência. Teremos saltado para o futuro, envelhecendo muito pouco. É muito legal.